Foi uma noite muito abençoada. Então, tem essas atividades aí que os jovens estão realizando, tem atividade que as mulheres estão realizando, tem atividade dos casais, que os casais estão realizando. Por favor, não fique de fora. É para você, né? Embora tudo seja para a glória de Deus, mas é pensando em você, para a sua edificação. É pensando realmente na comunhão, na unidade da igreja e na edificação do corpo de Cristo. Então, adiante-se, faça logo a sua inscrição, diga o que está precisando, eu estarei lá, comprometa-se, né, e esteja presente no nome de Jesus. Ok, irmãos? Abra sua Bíblia no Gênesis, capítulo de número 30. Eu quero ler com você o verso 27 até o 36. Gênesis. Pai, Denise, eu estou me enrolando aqui nesse teu negócio. Como é aqui? Estou tentando. Que idoso. Hoje eu estou usando o aparelho da Denise, não o meu, né? Mas o da Denise é mais complicado, é mais moderno, né? Coisa de rico. Complicado. Você encontrou Gênesis 30? Nós vamos ler do verso 27 até o 36. Você encontrou? Diga amém bem forte. Amém. Vamos lá, então diz assim: Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Amém. Feche seus olhos, ore comigo, por favor. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, por essa noite maravilhosa, estarmos na tua casa, te exaltando e glorificando o teu santo nome. Tu és bom em todo o tempo, tu és o nosso tesouro, acabamos de declarar isso em meio das canções, em meio ao nosso louvor. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós de uma maneira especial nessa noite, fala conosco, trata conosco,
Dá-nos a direção do Teu Espírito Santo na ministração da Tua palavra. Usa-me, Senhor, como Tu queres. Ó Deus, eu te peço que o Senhor remova todos os impedimentos em nossos corações, em todos os corações presentes aqui. Que assim o Senhor nos dê a verdadeira compreensão da Tua palavra nesta noite, Senhor. E por Tua graça e misericórdia nós saiamos por aquelas portas hoje, Senhor Deus, cheios, transbordantes de Ti, da Tua palavra, dessa palavra que procede da Tua boca, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Hoje é um culto de primícia, nós juntamos, né, as doações, quilos de alimento. Tem aqueles irmãos que possuem mais recursos, às vezes contribuem com a cesta básica, e a gente faz isso por uma questão de amor, de preocupação pelo próximo, mas também é uma maneira de nós consagrarmos as nossas dispensas. Foi falado muito aqui sobre a questão da primícia. Observe que foi lido no momento do ofertório, as ofertas que foram trazidas a um altar por Caim e Abel. A oferta de Abel era uma oferta de primícias, a primícia do seu gado, do seu rebanho. Ou seja, ele trouxe o melhor, o primeiro fruto. Primícia significa a primeira parte. Abel deu o melhor do que ele tinha, do seu rebanho, dos seus bens, da sua propriedade. Ele trouxe e ofertou ao Senhor. Caim, ele pegou um pouco lá daquilo que ele tinha e ofertou. Foi uma oferta, eu diria, feita de qualquer forma. Não é uma questão simplesmente, não é simplesmente a oferta em si que importa, mas o ofertante. Isso fica bem claro em toda a Bíblia. É o desejo do coração de honrar a Deus, de dar inclusive a primícia a Deus. Foi falado na ministração do louvor, de você entregar a primícia da sua vida, a primícia da sua adoração. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida, Deus quer o seu amor, Deus quer a honra, Deus quer realmente ser o primeiro lugar na sua vida. É o que Deus quer, é o que Deus quer, é o que Deus deseja. E uma vez que a gente está nesse culto de primícia, e que muito já foi falado sobre o agir de Deus como provedor, como aquele que abençoa o seu povo, o Deus que está ali cuidando da história do seu povo. Isso é uma grande verdade, um Deus que está ali o tempo todo realmente provendo, abençoando, multiplicando. Eu quero tomar como base na nossa palavra de hoje à noite a vida de Jacó. Vou pegar aqui alguns trechos, desde o capítulo 28 até o 31, sobre a história de Jacó. Lá no capítulo 28, se você pode voltar em algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver que Jacó ele foge do seu irmão Esaú. Quem conhece um pouco da história, diga amém, bem forte, levanta a mão aí. A igreja lê a Bíblia, rapaz, não é assistindo novela na Record, não. Lê a Bíblia. A novela é boa, irmão João, é verdade. Mas, enfim, lá estava, como é que começa a história, né? Nascem os irmãos gêmeos, né? Esaú e Jacó, filhos de Rebeca e Isaac. É muito nome, gente. E aí, Esaú, ele nasce primeiro, embora gêmeos, ele é o primeiro a sair da barriga de sua mãe. E ele é tido por primogênito, ou seja, quem tinha o direito à bênção, né, o direito da bênção da primogenitura. Mas Jacó é quem mais desejava isso. Jacó, embora gêmeo, não nasceu alguns segundos depois, minutos depois, não sei, mas nasceu depois do seu irmão Esaú. O direito, de fato, era de Esaú, mas havia já uma profecia de que o mais novo é que realmente seria o escolhido, o abençoado, e que seria por cabeça e não o mais velho, no caso Esaú. E a família, né, de Esaú, ou melhor, de Jacó e de Esaú, a mãe especificamente, né, a Rebeca, ela
ela é, digamos, irmã do Labão. Você já vai entender. É uma família de gente esperta, né? De gente assim que gosta de às vezes dar um jeitinho de acontecer as coisas. O Jacó vai no mesmo rumo, tá, irmãos? Puxou a mãe, puxou o tio Labão. É gente que gosta de, às vezes, fazer as coisas de uma maneira não muito honestas. E aí, um belo dia, o pai dos dois irmãos, né, Isaac, já estava cego, já estava avançado em idade, e ele chama o seu filho Esaú, e ele diz para Esaú era caçador, Esaú, vai lá no mato, caça um bicho lá e prepara um cozidão para mim e traz para cá que eu quero te abençoar antes de eu morrer. Vou abençoar você, entregar a bênção que eu recebi de Abraão, né? E vou transmitir essa bênção para você. E aí a mãe dele ouviu, né? A Rebeca ouviu. E ela queria que essa bênção fosse dada a Jacó, que era o filho preferido dela. O filho preferido de Isaac era Esaú. E aí a Rebeca foi lá, o filho Jacó, e disse, olha, teu pai vai abençoar teu irmão, mas nós vamos fazer o seguinte, enquanto ele sai para ir procurar uma caça, você pega ali um animal ali no nosso curral, né? Prepara o cozido, traz aqui, e aí você vai se passar pelo seu irmão, Esaú, e vai receber a bênção do seu pai. E Jacó fez. E foi abençoado. Quando Esaú chegou e disse, não tem mais nenhuma bênção para mim, aí o pai dele disse, não, eu abençoei o teu irmão, eu pensava que era tu, e abençoei ele. E uma vez liberada a palavra, não tinha como voltar atrás, abençoei. O Esaú ficou irado e queria matar o seu irmão Jacó. E ele muito que fugiu. Aqui no capítulo 28 é exatamente a fuga de Jacó, fugindo do seu irmão Esaú. E nessa fuga, algumas coisas acontecem. A partir dessa fuga, né? E se eu tivesse que dar um tema para a mensagem de hoje, seria a riqueza de Jacó e a fidelidade de Deus. Porque Jacó foge aqui, como o outro diz, com a mão na frente e a outra atrás. Não tinha nada, não possuía nada. Era uma pessoa errante no meio do mundo aí, fugindo da morte certa, se tivesse ainda na presença do seu irmão, entre seus familiares. Então ele foge. E nessa fuga, né, Jacó fugindo, nós vamos encontrar aqui nessa história promessa de Deus na vida de Jacó, luta pessoal na vida de Jacó, e absolutamente nós vamos encontrar a fidelidade de Deus. E essa riqueza que Jacó vai adquirir, Jacó se torna um homem rico, poderoso. E essa riqueza que Jacó vai adquirir, vai acumular, ele vai acumular ao longo de muitos anos, especialmente trabalhando para o seu tio, o Labão, que é um sujeito esperto, não muito honesto. Para isso, vamos ao capítulo 28. Aqui a gente vai ver um pouco sobre a promessa de Deus a partir do versículo 10 até o verso 22. Você vai observar esse episódio em que eu vou chamar de a promessa de Deus na vida de Jacó. Quantos têm promessa de Deus na sua vida? Digam amém. Isso é muito importante, nós entendermos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. É muito importante nós entendermos que Deus tem um propósito com as nossas vidas. Tem um pastor americano, e eu toda vez cito ele aqui de vez em quando, mas eu não sei o nome dele, eu só vejo vários recortes, vídeos dele, ele sempre está falando sobre propósito, e muitas vezes o propósito é em meio ao sofrimento, e ele estava dizendo que mesmo que você esteja dando errado, sofrendo, mas se você confiar em Deus, se você tem aliança com Deus, pode ter certeza que Deus tem um plano na sua vida, e ainda que você pense que esteja dando errado, no final das contas, como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que realmente vivem segundo o seu propósito, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. E se você entende isso, essa palavra nessa noite é muito para você, meu irmão.
Essa palavra é muito para você. Embora você fuja para cá, tente do seu jeito, e às vezes as coisas dão errado mesmo, as coisas podem fugir do seu controle, e vão fugir muitas vezes. Mas se nós estamos debaixo da promessa de Deus e temos um propósito de Deus nas nossas vidas, acredite, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Então, no início da jornada de Jacó, lembre-se, no capítulo 28, ele está fugindo do seu irmão Esaú. A partir do versículo 10, aqui, Gênesis 28, verso 10 em diante, você vai observar que Jacó já está lá no meio do deserto, ele tem uma visão, uma escada que ligava os céus na terra, e anjos subiam e desciam. E aí, nessa visão, você vai observar a promessa de Deus para Jacó. Deus faz uma promessa. Então, no início da jornada de Jacó, enquanto ele fugia da ira do seu irmão Esaú, Deus vai aparecer a Jacó. Deus vem ao encontro de Jacó. Deus se revela a Jacó em sonhos, aqui nesse lugar chamado Betel. E Jacó aqui, ele entende, ele toma conhecimento. Jacó realmente é tomado por essa atmosfera de que existe uma comunicação entre os céus e a terra. Quantos creem nisso, digam amém. Você entende que existe uma comunicação da terra com o céu, ou do céu com a terra? Você crê nisso, diga amém. Você crê que Deus está nesse lugar? Você crê que Deus está falando nesse lugar? Que Ele já falou em meios louvores e que Ele está continuando a falar. Você entende e você crê nessa atmosfera, nessa verdade. Você toma conhecimento disso, que existe uma ligação entre os céus e a terra. E que nessa noite nós estamos vivendo isso. Que Jacó também viveu isso lá em Betel. Ele tomou conhecimento dessa ligação entre os céus e a terra. Você precisa também tomar conhecimento disso. Jacó reconheceu que aquele lugar, Betel, Deus estava ali ao seu lado, mesmo quando ele dormia. Estava ao seu lado prometendo a Jacó orientação para a sua vida daquele momento em diante para frente, prometendo ali e guiando, orientando uma vida vitoriosa para Jacó. Quantos creem nisso? Eu tenho muita dificuldade de falar nesse tema, porque eu sou totalmente avesso à teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, não há prosperidade, porque a Bíblia nos ensina a sermos prósperos. Eu creio num Deus que cuida da nossa história. Assim como Deus veio ao encontro de Jacó, e Deus faz promessas grandiosas, poderosas, vitoriosas, triunfantes para Jacó. Porque Jacó reconheceu, entendeu uma ligação entre os céus e a terra. Deixa eu continuar. Deus faz promessas a Jacó. Aqui no capítulo 28, os versículos 13 e 14. Bota na tela para a gente, por favor. Deus faz promessa a Jacó. Primeiro, Deus promete descendência e prosperidade. Repita comigo, descendência e prosperidade. Diga um pouco mais forte, descendência e prosperidade. Deus promete isso para Jacó, versículos 13 e 14, olha aqui comigo. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Verso 14, é a promessa que Deus está fazendo a Jacó. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus veio ali a Jacó e fez promessas a Jacó, promessas à sua descendência e promessas de prosperidade a Jacó. Nesse mesmo texto, dentro da promessa de Deus,
descendência e prosperidade, Deus também promete outra coisa a Jacó. Pode deixar aí, viu, que eu vou já para o versículo 15. Deus promete proteção e presença. Diga, proteção e presença. Ou seja, Deus diz, eu vou te proteger e eu estarei contigo. Leia comigo aqui o versículo 15, por favor. Eis que eu estou contigo, é Deus falando com Jacó. Eis que eu estou contigo e te guardarei. Jacó saiu fugido com medo do seu irmão, da morte certa, né? Uma promessa de proteção, eu acho que é muito importante. Sim ou não, irmãos? E Deus diz isso para Jacó. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou te desamparar, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou seja, aquilo que Deus disse, aquilo que eu falei, aquilo que eu prometi, eu não vou te desamparar enquanto eu não cumprir tudo aquilo que eu falei para ti, Jacó. Ou seja, Deus está aqui em meio às suas promessas com Jacó, dizendo, eu vou te proteger e eu vou estar contigo, Jacó. Irmão, isso é bom demais. Isso é muito poderoso. Deus promete estar com Jacó. Deus promete guardar e trazer Jacó de volta com segurança lá, porque a intenção de Jacó é voltar lá para a terra dele, lá com Esaú, o irmão dele. A promessa de Deus estabeleceu aqui nesse momento, quando Deus promete, faz as suas promessas a Jacó. Essas promessas, elas formam como base na fé de Jacó e também dá direção agora à jornada de Jacó. Olha, meu irmão, não tem coisa melhor quando você entende que Deus prometeu algo para você, principalmente essas promessas fortíssimas que Deus faz a Jacó. Jacó toma isso como fé, base da sua fé, e diz, eu vou viver dessa forma, sobre essa orientação de Deus para a minha jornada, porque é tudo o que eu desejava, era tudo o que eu mais queria viver. Era essa história que Deus está prometendo para mim. Eu queria viver isso, e Deus está dizendo que vai acontecer. Então eu vou realmente viver como base da minha fé toda a orientação de Deus na minha jornada daqui para frente, meu irmão. Esses dias eu vi uma mulher na rede social, era uma americana, e estava passando a legenda embaixo. E não é fake não a legenda, viu? Porque eu entendo um pouquinho de inglês e estava acompanhando e a legenda estava correta. E ela estava falando assim, zangada, eu estou cansada da Bíblia, das pessoas dizerem como que a Bíblia dita as regras das nossas vidas. Eu estou cansado das pessoas dizerem que a Bíblia diz isso e eu quero viver do meu jeito e não do que a Bíblia diz. Eu não estou nem aí para o que a Bíblia diz. Ela estava esbravejando desse jeito nas redes sociais. Uma americana, em inglês. Na mesma hora eu pensei, meu Deus, se não fosse a palavra de Deus, a orientação, a sabedoria das Escrituras Sagradas, a minha vida era um tremendo fracasso. Em todos os aspectos. Talvez o meu casamento não valia mais nada, a minha vida moral não valia mais nada, eu talvez não tivesse filho, talvez não tivesse nem vivo, se não fosse a orientação da palavra de Deus, os parâmetros morais de santidade da palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, meu Jesus, o que seria de mim? E o que seria da humanidade? Mesmo que sem ter o temor de Deus, ainda assim entende assim, rapaz, isso não está certo. E por que não está certo? Porque de alguma forma entende que na Bíblia está dizendo que é errado. Abraão, ou melhor, Jacó, ele realmente toma como base para a sua fé, as promessas de Deus, e direcionou a sua jornada sobre essas promessas.
Vou caminhar. Não é à toa que o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Quantos querem ser ricos? Pergunta de teologia da prosperidade, né, irmão? Quantos querem ser ricos e desfrutarem realmente da prosperidade, da fidelidade de Deus? Digam amém. Aprendam a viver sobre a orientação, a direção da palavra de Deus. Tomem como base da sua vida, da jornada da sua vida, da sua caminhada, as promessas de Deus e pronto! Pronto! Olha, meus irmãos, aqui no capítulo 28, versículos 20 e 22 a 22, nós vamos ver que Jacó faz aqui, depois de ter essa visão do trono, melhor, dos céus ligados com a terra por uma escada, anjos subindo e descendo, Deus fazendo promessas para ele, promessas poderosíssimas. O que Jacó faz? Capítulo 28, versículos 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo, Jacó se comprometeu com Deus. Porque Deus tinha uma aliança com Abraão, e essa aliança estendia-se até Isaac, que era o filho da promessa, e essa aliança se estendeu a Jacó, que era filho escolhido de Isaac. Mas o Jacózinho não tinha uma aliança com Deus, não. Veja só. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista. 21. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor me abençoar, porque parece até que Jacó não, a ideia que se tem aqui, como você vê, era como se Jacó não considerasse o Deus de Abraão e de Isaac, seu pai, como se Jacó não considerasse esse Deus como o seu Deus. Mas ele diz o seguinte, então o Senhor será o meu Deus. Verso 22. E a pedra que erigi, porque ele ergueu um altar, botou umas pedras ali, botou umas pedras, isso era uma espécie de testemunho diante dos deuses. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó se compromete com Deus, Jacó faz aliança com Deus, Jacó entende o Senhor, se o Senhor me abençoar, eu serei teu e o Senhor será o meu Deus, e eu vou te honrar com tudo, de tudo que o Senhor me der. Ou seja, Jacó faz aliança com Deus. Quando ele faz voto com Deus, ele afirma que o Senhor seria o seu Deus, porque ele espera a bênção de Deus sobre a sua vida, principalmente de ele voltar com toda a provisão, pão para comer, roupa para vestir. Ele não está pedindo, irmãos, olha, ele não está pedindo cobertura na beira-mar, fazenda no interior, carros importados, ele não está pedindo isso, gente. Nesse momento da vida de Jacó, ele não tem nada para entender, ele não tem nada, irmãos. Jacó não possui nada, ele está fugindo de casa, mas ele sonha em voltar para casa. Se o Senhor me abençoar para eu voltar para casa em paz, com meu irmão, o Esaú, para eu voltar em paz, então o Senhor será o meu Deus, e eu vou te honrar com o dízimo de tudo que eu tiver. Ele faz voto com Deus, pode ter certeza, isso aconteceu. O que eu quero que nós aprendamos com essa primeira atitude de Jacó? Que a primeira, ou melhor, a verdadeira riqueza para Jacó começa exatamente com as promessas de Deus. A verdadeira riqueza, Jacó não está preocupado se ele vai ganhar muito, se ele vai ganhar pouco, se ele vai ter muitos bens, se ele não vai ter muitos bens, se ele vai prosperar
no sentido de ter muitos bens materiais. Não, ele não tem essa preocupação. A verdadeira riqueza está em reconhecer a promessa de Deus. Se o Senhor estiver comigo nessa jornada de eu voltar em paz para casa, tendo eu pão para comer e roupa para vestir, se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus, eu vou te dar o dízimo de tudo o que eu possuir. Porque ele entende que a principal riqueza, ou a maior riqueza, ou a verdadeira riqueza, é a promessa de Deus sobre a sua vida. Ele tem o entendimento de que a sua segurança e a sua prosperidade vem de Deus, da presença de Deus estar com ele. E não importa o momento, não importa a circunstância, não importa o que ele tem, o que ele possui, o que ele já conquistou ou não. O que importa é realmente ele estar seguro, porque o que Deus prometeu a ele foi descendência, prosperidade, proteção e presença. E ele disse: eu quero isso. Se o Senhor fizer isso, então o Senhor será o meu Deus. Lá no capítulo 29, capítulo seguinte, ele fugindo, ele dá de cara com uma bela jovem moça, Raquel. E aí, Raquel é filha do tio dele, o Labão. Lembra do tio? Malandro, malandro é malandro, mané é mané, né? Era ele, Labão. Só que o Jacó também era. Era da família. E aí eles se apaixonam pela Raquel, vocês lembram aí da história. E aí ele vai trabalhar para o pai dela, que é tio dela, o Labão. Tio dele, perdão. É muita coisa, né, misturada. E aí ele diz: olha, eu quero casar com a tua filha. E o Labão diz: trabalha 7 anos para mim, aí ela casa contigo. Olha como o bicho era esperto, o Labão. Você trabalha escravo, gente. Trabalha para mim 7 anos, te dou a minha filha. E ele trabalhou, diz o texto que ele trabalhou tão apaixonado que os anos passaram rápidos que ele nem percebeu. Só que aí no dia, decorrer depois dos 7 anos, sabe o que foi que ele recebeu? A irmã mais velha de Raquel, que era Lia. E ele disse: rapaz, eu queria era a Raquel. Ele disse: não, mas aqui nessa terra aqui, a filha mais nova não casa antes da mais velha, não. Primeiro a Lia. E eu quero a Raquel, o que é que eu faço? Trabalhe mais 7 anos. Olha como é que o Labão é. Trabalha mais 7 anos. Eles: trabalho, pode contar, vou arrochar aqui. Trabalhou mais 7 anos, recebeu então aquilo que ele mais desejava, a Raquel. Nesse capítulo 29, capítulo 30 de Gênesis, a gente vai ver realmente o trabalho de Jacó para o seu tio Labão, e ele começa a enriquecer, trabalhando para o seu tio, o Labão. Então, quando ele chega lá, esses primeiros 14 anos, ele trabalha simplesmente para poder casar com Raquel, para adquirir rebanhos e outras coisas mais. Ele trabalhou mais 6 anos. E aí, lê rapidinho, só para você entender isso, no capítulo 31, versículo 41. 31 de Gênesis 41. Só com Labão foram 20 anos, irmãos. 14 anos para poder casar, e depois mais 6 anos para adquirir riqueza. Isso aqui, depois de uma discussão com Labão, ele diz isso para Labão: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o salário. O Labão, articulou de todos os jeitos para tentar passar a perna no Jacó. E o Jacó tentou também passar a perna no Labão. Só que nenhuma coisa e outra dava certo, porque o que prevalecia na vida de Jacó, irmãos, era a promessa de Deus.
Deus é maravilhoso, viu? Olha, quando a gente vai ali o texto, capítulo 30, versículo 27, 30, verso 27, que foi onde nós começamos, diz o seguinte: Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. O Labão está implorando para Jacó não ir embora. Por quê? Ele diz: olha, Deus me abençoou, e eu sei que Deus me abençoou porque Deus te ama, Deus tem um negócio contigo, Jacó, e tu comigo, tu trabalhando para mim, nós dois vamos prosperar. Essa era a mentalidade de Labão, um cara esperto, sagaz, e ele sabia que, rapaz, o negócio funciona com o Jacó aqui, eu não posso deixar esse cara ir embora. Fica aqui, Jacó, porque eu tenho experimentado a bênção de Deus, porque Deus te ama, né? Enfim, então Labão declara ter recebido, quando você olha essa fala de Labão para Jacó, ele faz uma declaração como se ele tivesse recebido uma revelação especial da parte de Deus, que foi muito abençoado por causa de Jacó. Quando ele diz tenho experimentado, essa expressão ela pode ser traduzida por descobrir por presságio. É como se o próprio Deus, ou sei lá, algo incomodou Jacó e ele entendeu ali de uma forma sobrenatural, uma revelação especial, extraordinária, de que as bênçãos que estavam sobre a vida de Labão era decorrente de ele estar associado a Jacó, porque o negócio com Deus era com Jacó e não com Labão. Quem está entendendo diz amém. É bem embolado, mas é bem fácil, né? Então, o Labão diz para Jacó, né? Não vai embora, fica comigo. Deus me abençoou por amor de ti. É mais um que é abençoado, né? Alguém que não possui aliança com Deus, não tem pacto com Deus, mas que foi abençoado por estar associado a alguém que possui aliança com Deus. Irmão, isso é fato. Quantas e quantas pessoas são abençoadas por tabela? Claro que esse não é o plano de Deus, não é a vontade de Deus, né? Não é dessa forma que Deus quer estabelecer um relacionamento com ninguém. Mas isso é uma grande verdade. Eu não vou dar muita ênfase a isso. Então, Jacó, aqui, nesse diálogo que ele tem com Labão, ele propõe um acordo. Você viu o texto que nós lemos aqui do versículo 27 para frente, aqui até o 36, o Jacó, ele era pastor de ovelhas. Via de regra, irmãos, as ovelhas eram brancas e os bodes eram pretos, via de regra. E aí, o Jacó faz um acordo com seu tio Labão, que é também seu sogro, né? E ele diz: vamos fazer o seguinte, as ovelhas que tiverem malhadas, pintadas, né, que não for branca, e os carneiros, os bodes que não forem pretos, aquilo que for malhado será meu por salário. Via de regra, todas as ovelhas eram brancas e todos os bodes eram pretos. E o Labão disse: que negócio, rapaz. Labão, está feito? Toque aqui. Está feito. Labão esperto, né? Está feito. Está feito o negócio. Está desse jeito. E aí, assim que eles se afastaram um do outro, olha como Labão é desonesto. Chamou os filhos dele: pega tudo que tiver de malhado lá no nosso curral. Chamou os filhos: pega todas as ovelhas malhadas lá no curral e pode levar para longe. Leve para vocês, para longe. 3 dias de caminhada. Ou seja, quando Jacó começou a trabalhar, não tinha nenhum malhado. Nenhum, irmãos. Então a expectativa dele era que quando nascesse, né, os próximos filhotes das ovelhas, das cabras, dos bodes, se nascessem os malhados,
era dele por salário. E aí, então, beleza. Algumas pessoas até acham assim, né, no capítulo 30, aqui do versículo 25 até o 34, você vai ver que, deixa eu ver se é nesse, não é aqui nesse texto, eu esqueci, depois eu vou ver onde é que eu botei. Esse aqui é só o acordo que ele tem entre Labão e Jacó. Mas enfim, o Jacó, ele levava as ovelhas para um determinado lugar para beber água, e lá ele descascou lá uns bambu, lá um negócio. Ele botava ali para inspirar, ele acreditava, tem gente que acredita nisso, né? Para inspirar as ovelhas na hora de dar cria, né? Inspirar a dar cria animais malhados. Porque iam ficar vendo as cores, iam ficar vendo ali a mistura de cores, aí a seiva do bambu misturava na água, enfim, ele acreditava ali. Então, de alguma forma, ele queria assim, eu vou trazer os animais para cá, vou botar esses negócios aqui, os animais vão ver, e na hora que eles forem dar cria, vai nascer mais uns malhados, né? E aí os malhados são meus. Irmãos, estava dando certo, mas isso aí não era porque ele botou, irmão, esse negócio. Não era por isso, né? Não era por causa disso aí. Então, embora ele realmente trabalhou, né? Ele realmente se esforçou, ele tinha algumas estratégias, ele botou ali uns negócios lá para poder inspirar as ovelhas, os bodes, ele trabalhou, ele realmente buscou ali todos os recursos, todos os métodos de marketing para ele, né? Como é o nome daquela negócio de vendas online, como é que chama, hein? Como é que chama lá? Aquelas vendas online, quem faz, Levi? Marketplace, como é o nome, o outro que eu disse? Dropship. Esse negócio aí que a negada ganha dinheiro aí pela internet, eu não sei como é não, mas tem um ou outro aí entre 1 milhão que ganha. Mas enfim, ele tentou todas as artimanhas dele para poder, todas as estratégias, superstições, ele fez de tudo. Mas, irmão, não era isso que funcionava, embora ele estava sendo abençoado ali, estava nascendo muitas malhadas, né? Muitas ovelhas manchadinhas, e ele estava ali, diz o texto, no capítulo 30, para a gente adiantar aqui, porque o horário está bem avançado, foram muitos avisos, né? No capítulo 30, versículo 43, diz o texto, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. O homem começou a ganhar dinheiro, rapaz. Começou a enricar. E tome a prosperar. O Jacó ficou rico, irmão. Lá no capítulo 31, versículo 9, quando ele está falando com as suas duas esposas, capítulo 31, versículo 9, está aí? 31, 9. Ele diz o seguinte, ele reconhece, assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Ele entendeu que não foi ali a estratégia dele, que não foi ali a habilidade dele, que não foi realmente ali nenhum curso que ele fez para funcionar ali, prosperar e dar resultados. Não, ele entendeu que foi Deus que tirou do seu tio Labão e deu ali para ele. Ele entendeu isso. Que embora ele tivesse usado todas as suas estratégias e tudo, ele declara que foi o Senhor que interveio na sua vitória e prosperidade. Jacó prosperou, ele aumentou os seus rebanhos, apesar das frequentes mudanças e condições impostas pelo seu sogro, o tio Labão. Porque no versículo 41 do 31, né, versículo 41, ele diz, 10 vezes você mudou o acordo. 10 vezes.
o Jacó dizia, vamos fazer assim, ele dizia, beleza, vamos fazer assim. E aí quando o Labão via que, rapaz, esse cara está ganhando muito dinheiro, chegava para o Jacó e dizia, Jacó, vamos fazer diferente? E Jacó disse, tudo bem, vamos fazer diferente. E fazia diferente, o que acontecia? Jacó continuava a prosperar. E aí eles, vamos mudar de novo, Jacó, ainda está muito, vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente. E era tudo do jeito que o Labão queria, mas mesmo assim a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó, e ele ficava cada vez mais rico. Não tinha jeito, irmãos. 10 vezes o Labão mudou o acordo, mudou a maneira do salário que ele ia receber. Não tinha jeito, porque era a vontade de Deus sobre a vida do Jacó. Uma vez que o Jacó disse, o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. Uma vez que o Jacó disse, tomou como posse a promessa de Deus na sua vida, decidiu viver como base da sua fé, as promessas de Deus. E aí, a riqueza de Jacó, irmãos, ela não veio pelas habilidades de Jacó, ou pelas estratégias de Jacó, mas pela intervenção de Deus. A Bíblia diz que tem aqueles que penosamente ganham, né, granjeiam a sua provisão para dentro de casa, né, botar o pão, né, o pão na mesa, o feijão na mesa, acorda de madrugada, trabalha até de tarde da noite, peleja de todo jeito para poder pagar as contas, penosamente. E aí Deus diz assim, que Deus dá, né, a palavra de Deus diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, irmão. Não é que a gente é preguiçoso, não, o crente trabalha. A Bíblia diz que a gente tem que trabalhar. A Bíblia diz o seguinte, se você não quer trabalhar, que você não coma, meu irmão. Então fecha a boca. Não quer trabalhar? A Bíblia diz que a gente não deve ser pesado para ninguém, ou seja, viver escorado ali o tempo todo, como sanguessuga, como um parasita. A Bíblia nos ensina a trabalhar, para ter o nosso próprio sustento e ainda ter com que ajudar os necessitados. Mas é importante a gente entender as promessas de Deus sobre as nossas vidas. A gente aprender a caminhar a nossa jornada com base nas promessas de Deus. E aí, a partir do capítulo 31, você vai ver Jacó, né, do versículo 1 até o 16, Jacó decide voltar para a sua terra, ou seja, ele vai se encontrar com seu irmão Esaú. Ele já tem, né, 2 esposas, filhos, tem riquezas, um homem muito rico, muitos bens, servos e servas, camelos, jumentos, tem tudo que você possa imaginar. Camelos e jumentos naquela época era como as Hilux hoje, né? Já imaginou? É a Hilux, as SW4, um camelozão bonito. Me ajude, irmão João, por favor. Enfim, uma SW4 com o símbolo do camelo atrás, né? Enfim, e aí Jacó resolve voltar. E por que Jacó resolve voltar? Porque Deus diz para Jacó voltar, irmãos. Quando Deus fala com Jacó para ele voltar, é porque Deus quer mostrar a fidelidade dele. Quando Deus falou com Jacó lá no capítulo 28, Deus ofereceu o quê? Deus se comprometeu o quê com Jacó? Eu vou te proteger. Eu vou te abençoar, vou te proteger. Você, sua descendência, você vai prosperar. E eu vou estar presente contigo. A minha presença vai ser contigo. E Deus queria mostrar a fidelidade. Porque Jacó disse, se o Senhor me abençoar, eu voltar para casa em paz, então o Senhor será o meu Deus. O que Deus quer fazer? Quer mostrar para ele que Deus é fiel e ia cumprir. E agora Deus está dizendo para Jacó, volte. Pode voltar lá para a casa dos seus familiares. Lá onde o Esaú está. Não vai dar tempo a gente falar sobre Esaú hoje não, mas eu vou já encerrar aqui, tá? Mas Deus quer mostrar a fidelidade dele. Deus vai dar instrução, né? Vai dar instrução para Jacó, versículo 31:3, capítulo 31:3 de Gênesis. E disse o Senhor Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo.
Deus está dizendo, eu prometi, eu vou cumprir. Faz o que eu estou dizendo, entenda os comandos e obedece. Faz, Deus quer mostrar a sua fidelidade. Deus instrui Jacó e garante que estaria com ele. Deus quer mostrar a sua fidelidade. Deus não só mostra, como isso também é reconhecido pelas próprias, as duas esposas de Jacó, Raquel e Lia. Elas entendem que Deus está nesse negócio. Aqui no capítulo 31, versículos 14, 15 e 16, as mulheres deles, de Jacó, vai dizer para ele, então, responderam Raquel e Lia e lhe disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai, porque elas entenderam que o pai delas realmente estava ali, né, sendo desonesto, e que inclusive a parte da herança delas, elas não estavam contando de receber. Continua, não nos considera ele como estrangeiras, ou seja, parece até que nós não somos filha, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, verso 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Ela viu que foi Deus que tirou do pai dela, deu para ela e para os filhos. Isso considerando ela esposa de Jacó. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Ela entende que Deus está abençoando Jacó e que Jacó podia sim viver, ou melhor, obedecer ao comando de Deus. As duas entenderam que realmente Deus estava querendo abençoar a Jacó e elas queriam viver aquela bênção também. Queriam viver aquela bênção também. Portanto, meus irmãos, elas reconhecem a bênção do Deus de Jacó sobre a vida de Jacó. E aí você percebe então o retorno deles, voltando para encontrar-se com Esaú. A questão aqui que eu quero destacar para nós é exatamente a disposição em obedecer. A disposição em obedecer às instruções de Deus. Jacó está disposto a fazer o que Deus mandar, o que Deus orientar. E Jacó passa a valorizar isso. Ele valoriza muito mais o comando de Deus do que a bênção de Deus. Quantos já ouviram aquela frase que às vezes as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção? Jacó ele valoriza mais Deus, a voz de Deus, o comando de Deus, do que a própria bênção. A bênção seria simplesmente uma consequência de obedecer a voz de Deus, o comando de Deus, irmão. Simplesmente uma consequência. Então Jacó, ele tem essa disposição de obedecer a instrução de Deus, valorizar mais Deus do que a bênção. Ele valorizava muito mais a presença de Deus. Se o Senhor estiver comigo, eu quero a tua presença. Prefiro Deus comigo do que a segurança material. A presença de Deus vale mais do que uma conta corrente milionária. Isso é o que nós temos que valorizar. É isso que Jacó valorizou. Uma vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte: rapaz, sabe por que tu é pobre e Deus te deixa pobre? É porque se tu ficar rico, tu vai se desviar. Então, para tu não se desviar, Deus te deixa pobre para você continuar crente. Fica pobre para tu continuar crente, porque se tu ficar rico, tu vai abandonar Deus. Eu encerro dizendo o seguinte, irmãos, que Deus é a fonte de toda a bênção. A gente tem que buscar Deus e não as bênçãos. A gente tem que obedecer a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Jacó, ele prosperou, sim, prosperou, rico, muito rico. Jacó prosperou exatamente por causa da fidelidade das promessas de Deus. Não foi pela habilidade de Jacó,
Não foram as estratégias de Jacó. Não foi o esforço de Jacó. Era a promessa e a fidelidade de Deus sobre a vida de Jacó, irmão. A promessa e a fidelidade de Deus sobre a vida de Jacó. A confiança em Deus, a confiança que Jacó tinha em Deus era mais importante do que o próprio acúmulo de riqueza. Porque apesar de ter bens, ter ficado rico, Jacó sempre reconheceu que ele dependia de Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor, a tua presença, a dependência de Deus. E uma vez que ele adquiriu bens, os bens só serviam para uma coisa, para honrar a Deus, irmãos. Se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Honrar a Deus. Irmão, a gente só fica rico com um propósito. Para honrar a Deus. Se não for para isso, não faz sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem razão alguma. Irmão, nós temos que buscar o rosto de Deus e não as suas mãos. Amém? A face de Deus. A face. E não as suas bênçãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, calma. Calma, Saulo. Vamos já terminar, né? Saulo está doido para ir para casa, né, Saulo? Quantos ouviram a voz de Deus falar com você nessa noite, diga amém. Olha, não estou falando aqui, né, teologia da prosperidade, mas eu estou falando de um Deus que quer assim nos abençoar, um Deus que tem promessas sobre as nossas vidas, e que nós precisamos andar segundo as suas promessas. E aí não importa que tipo de bênção virá sobre nós, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, não importa. O importante é viver as promessas, viver o propósito. O importante é viver na presença, é viver, caminhar com Deus. Não importa. Quando eu casei com a Denise, o que importava era estar com a Denise, e igualmente para ela. O que importava era estar comigo. Os meninos às vezes me perguntam: pai, o senhor tirou ela lá de dentro da casa do pai dela, e aí não oferecer para ela a mesma coisa que ela tinha lá, não é complicado? Mas ninguém estava nem para isso. Tudo que a gente queria era estar juntos. Não importa, a gente não tinha nada. Nada. E hoje tudo que a gente tem é 3 filhos, né? Mas o que era mais importante, nós tínhamos um ao outro. E a gente continua dizendo isso, temos um ao outro. A mesma coisa no meu relacionamento com Deus, irmãos. A mesma coisa. Não importa o que eu vou conquistar ou não nessa terra. Se eu estiver com Deus, eu tenho tudo. A gente estava cantando aqui, né? Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Uma declaração a Jesus. É uma declaração que nós fazemos a Jesus. Essa declaração é verdadeira? Quando você abriu a sua boca e declarou isso em meio às canções, você estava declarando verdadeiramente que você encontrou o seu tesouro, você encontrou o seu bem mais precioso. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. Tudo que importa, irmão, é eu estar com Jesus, acredite. Tudo que importa é eu estar com Jesus. Tudo que importa é eu viver o propósito, eu estar com Ele e Ele comigo. Tudo que importa, porque uma vez eu vivendo isso, eu vou viver as suas promessas, eu vou viver a sua vontade, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz, de bondade, para dar exatamente o fim que vocês desejam.
Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja próspero. Mas acima de tudo, Deus quer que você tenha paz e viva em comunhão com Ele. Deus quer o teu coração. Deus quer você. Deus quer você.